Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E a Venezuela, hein? Como é que pode? A Venezuela é uma ditadura, mas o presidente da Assembleia assumiu o poder, mas se a ditadura, como é que tem oposição? É justamente disso que eu quero falar nesse vídeo com vocês. Verificando, verificando la... O que caracteriza uma ditadura? Uma ditadura é uma concentração de poder, né? Onde as leis vêm de uma determinada pessoa. E uma ditadura não necessariamente vai ter um único poder. Ela, por muitas vezes, na maioria das vezes, ela usa as outras instituições para camuflar, para usarem como fantoches, para legitimar os seus desmandos. E é justamente isso que Nicolás Maduro faz. E eu quero me ater nesse vídeo ao problema atual da Venezuela, tá? desse conflito entre o presidente da Assembleia e o presidente Nicolás Maduro. E por isso mesmo eu não vou falar aqui de toda a história do chavismo, né? de todos os problemas econômicos que levaram a Venezuela a chegar a esse ponto. Eu vou me ater cronologicamente de 2015 até agora, que é quando eu considero que a Venezuela realmente virou uma ditadura. E eu vou explicar como isso ocorreu aqui nesse vídeo. Y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro. A Venezuela, ela está por muitos anos aí na mão do chamado ideologia chavista. E a casa, o poder legislativo, os deputados, eles também estiveram com a maioria chavista por todo o tempo aí, de governo Hugo Chávez e posteriormente de governo Maduro. Só o que aconteceu? Em 2015, houve eleições legislativas. A eleição legislativa não necessariamente é no mesmo ano que a eleição do presidente, diferente como ocorre no Brasil. E o que aconteceu nessa eleição? Eles perderam. O Partido Socialista do ditador Nicolás Maduro perdeu a eleição, consequentemente a maioria na Assembleia. Só que eles perderam, não foi qualquer perda, eles perderam feio. Eles chegaram a dar a maioria qualificada para o Movimento de União Democrática, que é uma coalizão composta por partidos de oposição. A autoridade eleitoral da Venezuela confirmou a vitória da oposição nas eleições legislativas deste domingo. Resultados são indiscutíveis e acabam com 16 anos de hegemonia chavista no país. Das 167 cadeiras da Assembleia, 112 ficaram nas mãos dos deputados contra Nicolás Maduro. E é aí que eu considero que a Venezuela vira uma ditadura de fato, porque até então ele tinha o aparelhamento do governo e a maioria em todas as instituições. Só que, entre aspas, de maneira legítima. A gente pode contestar as urnas e tudo mais. A partir de 2015 isso muda, porque eles perdem nas urnas, porque fraudar eleição legislativa não é tão simples quanto fraudar uma eleição com 2 candidatos. Perderam feio, e o que ele faz? A eleição foi no finalzinho do ano de 2015, foi em dezembro. E rapidamente ele falou, eu não posso perder o poder. Como ele já deu várias declarações dizendo que a revolução não ia parar, ninguém parava ele. Prepárense, oye, para que venga la masacre del 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense, Potro Álvarez. Pónganse las pilas todos. O lo hacemos entre todos, ou vamos a ver qué pasa con esta patria. Então, no apagar das luzes de 2015, ele convocou ele pediu para que o líder da Assembleia, que até então era chavista, convocasse uma sessão extraordinária para nomear 13 ministros para o Tribunal Superior, que é o STF de lá. Ele dominou completamente a instância do judiciário. E a partir desse momento, o antigo tribunal, os juízes, os magistrados do antigo tribunal saíram do país, foram embora, não concordaram com essa atitude.
E não deu outra. Em janeiro, né, a nova Assembleia, com maioria da oposição, assumiu. E no dia seguinte, esse novo tribunal, que já é considerado o tribunal chavista, né, já chegou e falou, ó, os poderes do legislativo estão suspensos, porque tem 3 deputados aí que cometeram fraude eleitoral. Até resolver isso aí, quem vai legislar, quem vai fazer as leis, né, dominar esse poder, será o Tribunal Superior de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu assumir as funções da Assembleia Nacional de maioria opositora. O tribunal declarou o legislativo em desacato no início de 2016 e anulou todas as decisões da entidade. O Maduro, ele tira das mãos da Assembleia, no qual ele tinha perdido a maioria, e passa para o Poder Judiciário. A Assembleia, né, tirou esses 3 deputados que supostamente teriam cometido crime eleitoral. Mesmo assim, o Tribunal Superior continuou legislando. Então, meus amigos, aí é que está a chave do problema. Apesar da oposição ter a Assembleia Legislativa, a maioria, isso não adianta nada, porque eles não têm poder. Quem manda, quem faz leis hoje em dia na Venezuela é o tribunal. Os deputados não podem fazer leis, eles estão ali como figuras simbólicas. E para piorar a situação, em 2017, o Nicolás Maduro convocou uma constituinte, uma Assembleia Constituinte. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou uma constituinte popular para redigir uma nova Carta Magna. Nela, os integrantes serão eleitos por setores da sociedade e não pelo voto universal. No qual a oposição boicotou, né, esses grupos, o Movimento de União Democrática, que é composto por alguns partidos, boicotou essa eleição. O que aconteceu? Eles dominaram, né, completamente a Assembleia Constituinte, que já é uma outra Assembleia, tá? Que fique claro. Tem a Assembleia da Venezuela e a Assembleia Constituinte, que essa foi nomeada em 2017, através daquelas eleições onde a Smartmatic, lembra das urnas eletrônicas, falou que teve fraude, a própria empresa confessou a fraude. A denúncia da empresa que realizou a contagem de votos no país, a Smartmatic, que acusou o órgão de manipulação dos dados sobre a participação nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte realizada no domingo. Em 2017, essa Constituinte simplesmente, né, colocou a tampa do caixão em cima do poder da Assembleia Legítima, a Assembleia onde possui maioria contra o governo. E esses antigos, né, juízes, magistrados da Suprema Corte antiga, essa antes do Maduro trocar todo mundo, eles fizeram um tribunal exilado. Hoje em dia, esse tribunal está com sede em Washington, nos Estados Unidos. E a comunidade internacional e a oposição, que é a Assembleia, né, o poder legislativo, os deputados, reconhece esse tribunal que está no exílio, que está em Washington, como sendo o tribunal verdadeiro. Inclusive, esse tribunal, no meados de 2018, chegou a condenar Maduro à prisão devido ao envolvimento dele com a Odebrecht, com a corrupção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi condenado simbolicamente a 18 anos e 3 meses de prisão, no caso de corrupção que também envolve a empreiteira brasileira Odebrecht. Os juízes responsáveis pela sentença estão exilados porque a indicação deles para o Tribunal Supremo de Justiça não foi aceita pelo próprio presidente. Em 2018, aqui a gente avança de 2017 para 2018, foi convocada uma eleição presidencial, que ocorreu em maio de 2018. Essa eleição presidencial, que é a que supostamente daria posse a Maduro agora, início de 2019, ela não é reconhecida, como vocês devem estar vendo aí nos noticiários, nem pela OEA, nem pela comunidade internacional. Por que ela não é reconhecida? Porque esse tribunal, composto aí pela maioria chavista, eles impediram que a oposição, o Movimento de União Democrática, colocasse um único candidato para concorrer com Maduro. Então eles concentrariam as forças, né, da oposição em um único nome
que consequentemente ganharia Nicolás Maduro. O que ele fez? Não, isso aí vai me prejudicar, eu preciso dividir para conquistar. Então ele proibiu que o partido, o principal partido de oposição, lançasse um candidato, né, que englobasse os anseios de todo mundo. Então isso aí já fere, né, a concorrência leal, uma concorrência democrática na eleição. Só isso aí já feriu. Sem contar as fraudes nas urnas eletrônicas, os votos assistidos, pessoas ligadas ao governo Maduro fiscalizando em quem as pessoas estavam votando. Então, tudo isso tirou a legitimidade dessa eleição de 2018. E é justamente por isso que esse tribunal que está no exterior, né, que é o tribunal legítimo, ele não reconhece e, consequentemente, o dia 10 de janeiro, que seria o dia da posse do presidente eleito, não possuiu o presidente eleito. Deu para entender? Como não teve eleição, não tinha presidente para assumir no dia 10 de janeiro. E como aquela farsa lá do Nicolás Maduro não valeu de nada, o cargo ele ficou vago, né, não possui presidente no momento, e por isso o poder que é reconhecido pelo tribunal exilado, que é a Assembleia Legislativa, aquela mesma que estava impedida de fazer leis e tudo mais, esse que é o único poder verdadeiramente reconhecido internacionalmente, assume a responsabilidade, né, de tomar para si a presidência da República. E foi isso que o chefe do Legislativo fez. Proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional como único poder legítimo electo por los venezolanos asuma la representación del pueblo. Isso é reconhecido, né, através dos artigos 350 da Constituição, 333 e o 233, que regulamenta isso, né, que legitima essa atitude do presidente da Assembleia. E desta forma, o presidente interino passa a ser o chefe do Legislativo. E esses artigos que eu citei, eles são correspondentes à Constituição de 99, que é a que as pessoas reconhecem como legítima. Não essa Constituição agora de 2017 que o Maduro fez aí de maneira fraudulenta. A la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir, claro, las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Ahora, ¿es suficiente apegarnos a la Constitución? ¿Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura? Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. E é por isso que Juan Guaidó agora passa a ser o chefe das Forças Armadas, tecnicamente. E por isso que ele convocou as Forças Armadas para apoiá-lo na sua presidência, convocou eleições para o dia 23 de janeiro e agora está querendo uma manifestação, um apoio popular. Bem, apoio da comunidade internacional ele já tem. A OEA já considerou ele como presidente legítimo, o Brasil já considerou ele como presidente legítimo e todos os países, consequentemente, né, a partir do momento que eles reconhecem como o único poder a Assembleia Legislativa da Venezuela. E o que pode acontecer a partir de agora? Como os comandantes das Forças Armadas são fiéis a Maduro, esses continuarão, né, contra o povo. Agora, outras instâncias das Forças Armadas poderão atender, né, a esse pedido constitucional e tentar derrubar o Maduro, e provavelmente é o que vai acontecer, uma tentativa de golpe de Estado e que pode levar a uma guerra civil dentro dos próximos dias, porque seriam Forças Armadas contra as Forças Armadas. E aqui eu abro um parêntese para falar justamente disso, porque nós tivemos o risco, né, de acontecer o mesmo aqui no Brasil, e felizmente, né, nós tivemos aí comandantes e pessoas no Exército, nas Forças Armadas em geral, que cuidaram muito bem disso, da academia militar,
Porque o governo Dilma Rousseff quis fazer o mesmo aqui no Brasil. Porque no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, há exigências objetivas para você ir subindo de posto. E sem contar, né, que a Academia Militar Brasileira, ela tem no seu currículo, né, uma quantidade de valores ali que acabam não absorvendo essa ideologia comunista. E o que o Chávez fez nas Forças Armadas da Venezuela? Ele corrompeu a formação dos oficiais, né? Ele começou a colocar a ideologia socialista, o socialismo no século XXI, dentro do currículo do oficial ali que estava, do cadete ali que estava se formando. Então o cara ele já se formava um oficial do Exército com um pensamento completamente comunista. E isso nós nos livramos aqui porque a Dilma tentou fazer isso foi no governo Dilma, e as Forças Armadas rechaçaram essa possibilidade de alteração no currículo. Imagina, a gente estaria formando, né, a Academia Militar das Agulhas Negras está formando militantes comunistas. Já não bastam nossas escolas, isso seria demais. Não posso admitir o presente para as Forças Armadas sob o manto do Decreto 8515, onde, nas entrelinhas, revoga o regulamento das escolas e centros de formação e aperfeiçoamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A senhora Presidente da República, chefa suprema das Forças Armadas, não pode continuar se metendo no que está dando certo. Agora, também não encham muitos olhos, tá, com a oposição venezuelana, porque a oposição venezuelana também não é flor que se cheire. Inclusive, acho que foi o Eduardo Bolsonaro que há pouco tempo falou que a única oposição de verdade é o movimento Rumbo Libertar. Esse sim é um movimento de resistência feito por jovens, com protestos de ruas, né, com atuações táticas contra o governo. Agora, ali no campo dos políticos, muitos deles foram pegos aí, envolvidos com corrupção, receberam dinheiro do Maduro para poder não fazer nada. Então, também não é nada assim, meu Deus, é a direita libertando a Venezuela, não é nada disso, tá? Seria como, fazendo uma alusão aqui, 2014 aqui no Brasil, a gente tendo que votar no Aécio para poder tirar a Dilma. É meio por aí. Então, é melhor, né, que essa oposição assuma o poder, muito melhor do que manter essa ditadura socialista do Maduro, mas também não é, salvadores da pátria, gente de outro mundo. Inclusive, teve um juiz agora, semana passada, que desertou, ele fugiu, ele era um juiz componente aí desse tribunal chavista, e ele saiu fora, se mandou, foi para os Estados Unidos e disse que vai denunciar as corrupções no governo Maduro. Por que ele foi fazer isso? Justamente, pense você um nazista, você cuida de um campo de concentração, você está vendo que os russos e os americanos vão derrubar aquilo ali a qualquer momento. Você sabe que vai dar problema para você, não sabe? Você sabe que eu estou fazendo besteira, vão me pegar e eu vou me estrepar no Tribunal Internacional. Então esse cara ele já viu que a casa, né, caiu e saiu fora para tentar uma delação premiada. Esses juízes aí que estão exilados também não são, meu Deus, pessoas íntegras. Muitos deles eram chavistas, tá? Em algum momento eles sofreram algum tipo de perseguição, porque foi contra algum interesse do governo, e por isso que eles se mandaram. Não tem ninguém ali de ideologia querendo mudar realmente a Venezuela. Na verdade, eles estão incomodados com a ditadura do Nicolás Maduro. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? Por que existe uma oposição na Venezuela, tá? Existe essa oposição porque o povo votou nela, mas não foi respeitada. Essa oposição ela não tem poderes para valer. Eles não conseguem fazer leis e muitos desses deputados foram presos, inclusive, porque o Maduro, através desse tribunal chavista, tirou a imunidade parlamentar. Tá? Essa imunidade que a gente tanto reclama aqui no Brasil, lá ele tirou. E ele tirou isso justamente para poder prender os deputados, alegando crimes de terrorismo, porque esses deputados organizavam protestos, e para isso, e Nicolás Maduro considerava isso como terrorismo. E agora, nos próximos dias, provavelmente, muitas sanções contra a Venezuela, haverá um governo de transição, se não for dentro da Venezuela, se as Forças Armadas, por acaso, prenderem o atual presidente interino, será fora da Venezuela, como eu já falei em outro vídeo aqui,
tá? Vocês podem dar uma olhada lá, que o Brasil poderia até sediar esse governo interino. Há planos aí já para resolver o problema de sufocar economicamente as transações do petróleo venezuelano, desse dinheiro, desse pagamento não ir para o governo, e no caso ir para esse governo interino. No entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. E agora vamos observar, né? Esse vídeo está sendo gravado dia 12 de janeiro. Vamos ver quais serão as próximas atitudes a ser tomadas, mas de fato Maduro não se sustenta mais no poder. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, tá? Dá trabalho fazer, por isso é muito importante a ajuda de vocês no Apoia-se. Quero até agradecer a mais um colaborador lá que aderiu ao Apoia-se do canal. O link está aqui na descrição, é o primeiro link. Qualquer colaboração de vocês já ajuda bastante a me dedicar nesse trabalho. No mais, sigam nas redes sociais, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho para receber as próximas notificações e vamos acompanhar e vamos torcer para que essa ditadura comunista sem vergonha caia o quanto antes. Aqui foi Alan Frutuoso. Tchau, tchau. Forte abraço.